Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a ligação iônica. Na aula de ontem nós falamos um pouquinho sobre a estabilidade do átomo e o princípio básico da ligação iônica, que é a transferência de elétrons. E falamos um pouquinho sobre as diferenças quando nós temos átomos que não têm a mesma quantidade de elétrons para ceder e para receber o que nós devemos fazer. E na aula de hoje, então, nós vamos ver as características da ligação iônica, mais algumas, e vamos dar nome àqueles diagramas que nós montamos ontem da ligação. Então, as características da ligação iônica estão aqui na página 34, ó. Elas são sólidas em temperatura ambiente. Aspecto cristalino é a ideia do sal mesmo. Se vocês pegarem um sal grosso, ele não parece um cristal, uma pedra? Então, é esse aspecto cristalino. Elevados pontos de fusão e ebulição. Se vocês pegarem materiais, pode chegar a 2000 graus Celsius o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Quando fundidos ou dissolvidos em águas, conduzem corrente elétrica. Então, eles sempre vão ajudar a conduzir corrente elétrica. Essas são as características, sem contar a transferência de elétron, que foi a que nós vimos ontem. Além disso, os diagramas que nós vimos ontem, eles possuem nome. Aquele diagrama que nós vimos, que nós iniciávamos, que nós vimos, colocávamos a quantidade de elétrons e assim por diante, que é esse aqui, ó, o sódio doando um elétron para o cloro. Depois disso fica Na+, e o Cl- entre colchetes. O nome dessa simbologia aqui é Lewis. Se vocês quiserem grifar na apostila ali, ó, LEWIS. Essa é a apresentação de Lewis. Já já a gente fala sobre essa parte aqui. Quando eu represento somente o que formou, o que ficou no final, sem carga, sem elétron, sem nada, eu chamo de fórmula mínima, certo? E por último, para acabar, hoje eu vou ensinar a última representação para vocês. E além disso, ela é uma representação que facilita a nossa conta. Ela faz com que fique mais fácil a identificação da quantidade de átomos que serão utilizados. Então, o que acontece? Se o exercício pedir a fórmula de Lewis, como essa que vocês viram, que é para identificar, utilizem ela. Se ele não pediu, eu indico que vocês utilizem essa fórmula que eu vou explicar hoje. Então, o que é essa forma? Essa forma, ela vai pelas cargas. Então, vocês vão ter que lembrar lá do nosso começo de ano, que nós vimos cargas. Então, por exemplo, Mg é da família 2A, então ele tem a carga 2 mais. Cl é da família 7A, então ele tem a carga menos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a troca de cargas. Vocês já provavelmente já devem ter visto, tem alguns professores que chamam isso de tesourinha, que é essa troca. A carga do cloro desce e do Mg desce. Eles trocam os valores que tem neles. Então, vai ficar MgCl2. O que acontece aqui? A carga 2 que estava no magnésio desce para o cloro. O cloro, como não tinha, na verdade era 1, e na química a gente não precisa representar 1, o magnésio fica sem nada, certo? Então, isso vale de várias formas. Al, família 3A, 3 mais. O, família 6A, 2 menos. Então, como que vai ficar aqui, ó? Al2, O3. Então, o 3 do alumínio veio para cá, o 2 do oxigênio para cá. Al2O3. E quando não tem carga, por exemplo, K. E quando a carga é a mesma? K mais, Cl menos. Se a carga for a mesma, vocês não precisam fazer a troca. Se é igual, o valor vai ficar igual. Então, só para que vocês vejam, mas não é necessário fazer a troca. É só colocar direto quando a carga for a mesma. Então, sobra KCl. Toda vez que a carga for a mesma, é só colocar o valor. NaCl, NaBr. Então, sempre que a carga for a mesma. Inclusive, quando a gente tem a carga mesma e é uma carga diferente de 1. Então, por exemplo, Mg2, oxigênio 2 menos. A carga é igual? É igual. Então, MgO, certo? Então, retomando,
Quando nós utilizamos elétrons, mostramos eles, as transferências deles e as cargas que foram formadas, essa é a fórmula de Lewis. Por que eu preciso saber, professora? Você acabou de me dizer que essa outra fórmula que você ensinou hoje é mais fácil. Porque às vezes, numa questão aberta, é pedido que vocês façam uma fórmula de Lewis, tá bom? Então, essa é a fórmula de Lewis. Essa daqui que a gente acabou de fazer é a íon fórmula, porque nós trocamos os íons que estão. E essa daqui no final, em que eu só represento os elementos com as quantidades e deixo o que aconteceu, como que ele chegou, qual foi como que ele chegou. E essa daqui, ó, na final, que é essa que eu não me importo com o que aconteceu antes, só me importa o resultado, é a fórmula mínima, tá? Eu escrevo o mínimo possível. Certo, pessoal? Era isso sobre ligação iônica. Façam os exercícios. Até a próxima.